Segunda Reis, capítulo 6. Glória a Deus. Quem encontrou isso, amém? Aleluia. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitaremos. Respondeu ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? Aleluia. Ele tornou: eu irei. Quer dizer, ele respondeu, né? Eliseu respondeu: irei. Aleluia. E foi com eles. Chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, pode sentar e bater as palmas para a palavra de Deus. Palmas muito fortes, glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glorificar o nome do Senhor. Irmão, tem 6 lições aqui nessa passagem aqui, né? Glória a Deus. Sobre quando Eliseu fez flutuar o ferro de uma chave, né? Glória a Deus. A marca do ministério de Eliseu é de milagres e surpreendente em dois. Em 2 Reis, no capítulo 6, encontramos um desses incríveis sinais, aleluia, operados pelo profeta Eliseu, fez flutuar o ferro de uma chave, né? O que podemos aprender, aleluia, com essa lição, aleluia. Antes, vamos entender o contexto que nós acabamos de ver. Aleluia. Vai entender. Glória a Jesus. Aleluia. A história profética. Eliseu não era apenas pregador. Glória a Deus. Itinerante. O profeta que fazia milagre, mas também supervisor de várias escolas de profeta. Aleluia. E que rapazes chamados para o ministério recebiam instrução. Aleluia. E encorajamento. Então, Eliseu não era somente pregador, né? Ele dava aula para aqueles rapazes que queriam aprender da palavra de Deus. Aleluia. Ele encorajava esses rapazes, glória a Deus. Sabemos que a existência dessa escola em Gigal, e Betel e Jericó, né? Aleluia. Em Ramá, cidade natal de Samuel, né? Ramá é a cidade natal de Samuel, glória a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 19, 18, 24. Mas é possível que houvesse outras. Irmão, havia um lugar que as pessoas entravam sem saber nada e saíam sabendo. Glória a Deus. A gente é homem de Deus, para ensinar, né? Aqueles rapazes como obedecer a palavra de Deus, aleluia, e como trabalhar na obra do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Tanto Elias quanto Eliseu consideravam de uma importância que a geração seguinte conhecesse o Senhor e compreendesse sua palavra, né? Glória a Deus. Elias e Eliseu, ele procurava, aleluia, ele procurava ensinar aqueles rapazes, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, para que eles conhecessem a sua palavra verdadeiramente, aleluia. E o contexto de quando Eliseu faz flutuar o ferro de uma chave, esse relato dá continuidade à história de 2 Reis, capítulo 4, e o verso 44. Deus havia abençoado a história de Jericó. E era preciso aumentar a comunidade de conquistar, irmãos. Aleluia. A Bíblia naquele lugar, eles estavam incomodados, porque aquela escola só foi crescendo. Eu creio que no tempo de Elias era poucos discípulos que tinham. Eram poucas pessoas que estavam ali para aprender. Ali, glória a Deus, Elias preparou Eliseu para ensinar ele. E aquela escola só foi crescendo, só foi espalhando. Como é bom, meus irmãos, nós temos um líder que nos ensina a palavra de Deus com verdade. Uma palavra, irmãos, que está no nosso coração. Né? Quando nós sentamos na cadeira, nós sentimos prazer de ouvir a palavra de Deus. E de homens e mulheres de Deus preparados para ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus. Ouve a palavra. Glória a Deus. Glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Os discípulos estudavam junto quando o profeta os visitava. Então eles estavam estudando todos juntos. Quando o profeta Eliseu visitava, depois se encontravam com ele e se
lá pertinho, viu? Aonde nós vemos. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus queridos, meus amados, aquele jovem assentado perto do homem de Deus. Aleluia. Quando ele ia visitar, ele se reunia todos ali e sentava ali para ouvir os ensinamentos dele. Glória a Deus. Eles tinham prazer de ouvir a palavra, glória a Deus, a palavra que o profeta estava ensinando para eles. Glória a Deus, aleluia. E também comiam junto, eles se reuniam e comiam junto, bem mal, mas viviam nas próprias casas. Eles se reuniam ali, glória a Deus, aleluia. Eles se uniam, eles tinham comunhão com os outros. Irmãos, como era bacana servir a Deus naquela época, né? As pessoas se reuniam, as pessoas tinham comunhão com os outros. A reunião é isso, irmãos. Isso aqui não é igreja, isso aqui é uma casa. E nós reunimos para ter comunhão com os outros. Para nós aprender a palavra de Deus uns com os outros. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O crescimento traz consigo novas responsabilidades. E aí o que os jovens estavam procurando? Conhecer, né? Glória a Deus. Eles tinham responsabilidade. Então o crescimento traz consigo novas responsabilidades. Porque eles estavam ali, irmão, em um lugar apertado. E eles têm esse compromisso, né? De quando o homem de Deus chegou ali, chamar ele, aleluia, para ir encontrar madeira para aumentar aquele lugar, né? Onde eles habitavam, glória a Deus, aleluia. Eles tinham prazer, glória a Jesus. Então a palavra diz que o crescimento traz consigo novas responsabilidades. Porque eles têm muita responsabilidade de fazer isso, irmão. É um bom sinal quando Deus levanta uma nova geração que serve. E quando os ministros, né? O Felipe, igual estava aqui, Elias e Eliseu, né? Que estavam ministrando eles. Mas os ministros mais antigos do Senhor dedicam seus tempos para ensinar. Porém, um novo crescimento traz consigo novas responsabilidades. Eles reuniram e falou para o profeta. Pediu o profeta se podia, né? Ir lá no Jordão, cortar árvore, cortar madeira para crescer aquele ambiente. Então ele pegou e falou: isso, vai, né? Aí um deles falou para ele assim: o Senhor vai servir aí conosco? Aí ele falou assim: vamos, né? Vamos, é união, irmão. Deus com os livros, como pastor. É uma união profunda, por isso que a coisa espalhada rápido, crescia rápido, porque tinha união entre a igreja e o pastor e a igreja, né? Glória a Deus, aleluia. Não é como hoje, aleluia, porque hoje não é essa união, né? Glória a Deus, aleluia. Se o discípulo fala uma coisa, pode o pastor não concordar. Se o pastor fala uma coisa, pode o discípulo não concordar. Hoje é isso assim, né? Um contraste. Por isso as coisas não vai crescendo, não vai falhando, né? O movimento fica ali cru daquele lugar. Por quê? Não está tendo união, não está tendo comunhão. Aleluia. Para isso, irmão, o crescimento da obra de Deus, o crescimento, aleluia, da casa do Senhor, tem que ter união. Se não tiver, não tem crescimento. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje em dia a escola, olha aqui, nós interessante. Hoje em dia a escola, numa situação como essa, organizaria maneira de levantar fundos e contrariam construtores. Mas no tempo de Elias, eram os discípulos que faziam todo o trabalho. Viu? Eram os discípulos que faziam todo o trabalho, mas com ordem de seus líderes. Né? Além disso, o líder da escola ia com eles, aleluia, e estimulava. Né? O líder ia com eles e estimulava, aleluia, o seu trabalho. Como Eliseu possuía um coração de pastor, aleluia. Na verdade, eles eram pastores daqueles homens, né? Eles estavam ensinando, eles estavam ali, irmão, glória a Deus, estimulando eles como faziam o trabalho, aleluia, do crescimento da obra do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eles estavam dispostos, né, a acompanhar seu rebanho e a compartilhar os seus fatos. Ali, irmão, olha, eu achei muito interessante essa mensagem. Tanto Eliseu, ele compartilhava os seus problemas com os seus discípulos, e os seus discípulos compartilhavam com ele. Um ajudava o outro, né? Pegar o seu fardo, glória a Deus, era um pelos outros, aleluia. Glorificar o nome do Senhor. O templo, quando Eliseu faz circular o fênix do machado, glória a Deus, esse relato dá continuidade à história de 2 Reis, capítulo 4, no verso 44. Deus havia abençoado a escola de Jericó e era preciso aumentar a acomodação. Oh, Jesus querido, aleluia. Então, irmão, a escola precisa ali, aleluia, é preciso aumentar aquele lugar, né? Glória a Deus, acomodações que já estavam ali